Bom dia, bom dia. Que a paz e o amor de Deus esteja sobre você e a sua casa, amém? Eu me chamo Leane e nós estamos em mais um momento da célula digital da Igreja Evangélica Jesus para as Nações, amém? E essa semana nós estaremos falando sobre o amanhã pertence a Deus. A nossa base bíblica de hoje vai ser Mateus capítulo 6, dos versículos 25 ao 34, amém? Mas vamos primeiro orar, consagrar esse momento ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, quero nesse momento colocar essa palavra diante do Senhor, Pai. E que essa palavra, Pai, venha falar conosco. Que a Tua palavra, Senhor, ela traga paz em nós. Que a Tua palavra, Senhor, ela nos direcione, Pai. E que a presença do Teu Espírito Santo, Pai, nos envolva. Guardando a nossa mente, o nosso coração em Ti. Para que não haja, Senhor, espaço para a ansiedade, para o medo. Para as dúvidas e para as incertezas, Pai, do que irá acontecer. Toma a frente, Pai. Que a Tua boa mão esteja aqui conosco. Senhor, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém? Então vamos ler Mateus capítulo 6, dos versículos 25 ao 34, que vai falar a ansiosa solicitude pela vida. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, outros homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Basta cada dia o seu próprio mal. Nós estamos falando isso essa semana sobre o amanhã pertence a Deus, né? O amanhã não pertence ao diabo. O amanhã ele não pertence aos nossos inimigos, ou o amanhã ele não pertence ao acaso. Enfim, não. O nosso amanhã pertence exclusivamente ao Senhor. Ele tem o controle total da nossa vida, ele tem o controle total de todos os acontecimentos que têm acontecido, ele tem o controle total de tudo, ele tem o governo na palma das mãos dele. Independentemente das crises e notícias ruins, a nossa confiança total precisa estar em Deus. Nossa confiança tem que estar nele, nossa fé tem que estar alicerçada nele, os nossos pés têm que estar na rocha que é Cristo Jesus. Não podemos vacilar, turbiar na nossa fé, nos nossos pensamentos. Nós temos que estar convictos de quem nós somos no Senhor,
convictos de que o Senhor fará o melhor por nós. Amém? Ou às vezes o médico ele vai te dar uma notícia má, de que às vezes você é um ente querido seu, tem poucos dias de vida. Né? Mas essa é a palavra do homem. É a palavra do homem. Mas quem vai te dar a última palavra é o Senhor. É o Senhor. Tem um versículo bíblico que fala que o homem ele traça planos, mas a resposta final, ela vem do Senhor. Então o homem pode ditar isso, aquilo, vai acontecer isso com você, tem crise, tem dias difíceis que vão vir, tem muitas coisas acontecendo, nós sabemos, mas nós estamos guardados debaixo do esconderijo do Altíssimo. Nós não podemos temer o homem, nós não podemos temer o inimigo, não podemos temer as notícias más, nós temos que estar debaixo do esconderijo do Altíssimo. E Ele vai nos guardar, Ele vai nos direcionar o que fazer, como se portar. Você estando ali, conectado com o Senhor, Ele vai te dar as direções para os tempos difíceis. Foi assim lá no Egito, que havia uma grande fome. Deus deu um sonho para Faraó e Deus usou José como instrumento. Amém? Para aquela crise que ia vir. E assim o Senhor, Ele nos direciona. Nós precisamos o quê? Discernir os nossos sentimentos, porque às vezes, muitas das vezes tem sentimentos que vêm do maligno. Tem sensações, às vezes você sente sensações de morte ou que algo vai acontecer. Não, eu estou com o pressentimento de que algo ruim vai acontecer, sabe? Sentimento de que daqui a pouco vai chegar uma notícia ruim. E isso vai tirando a sua paz. Isso vai te inquietando, vai tirando a sua paz e logo já vem a ansiedade, o gatilho da ansiedade e o medo começa a tomar conta de você. Nós temos que vigiar os nossos pensamentos para que as setas malignas do inimigo, elas não venham destruir a nossa paz. Nós temos que vigiar, temos que pedir para o Espírito Santo levar a nossa mente cativa à obediência a Cristo. A nossa mente tem que estar cativa ao Senhor, né? O capacete da salvação para que, sejam anulados todos os dados do inimigo. Nós precisamos confiar na proteção de Deus. Nós precisamos confiar que Ele tem o controle, que se nós entregamos a nossa vida nas mãos dEle, Ele vai nos levar a águas tranquilas. Sim, a águas tranquilas. E nós precisamos ter a convicção de que só o Senhor pode estar nos lugares onde nós não podemos estar. Só Ele é onipresente, onipotente, onisciente. Ele sabe de todas as coisas, Ele pode estar em todos os lugares. Mas nós não, mas quando a gente crê e fala, Senhor, eu não posso estar lá, mas visita os meus, vai visitando, Senhor, vai guardando, vai livrando, Senhor, vai estender a sua mão de misericórdia. Né? E só Ele pode convencer. A Bíblia fala que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. Só Ele pode convencer o homem. Só Ele pode convencer seus parentes. Só Ele pode convencer você mesmo. Né? Só Ele pode convencer alguém. Só Ele pode livrar alguém. Só Ele pode entrar com cura, transformar por completo. Só Ele pode libertar, fazer tudo novo. Não deixes que as notícias ruins, que as notícias tristes roubem sua alegria. Por isso que em Neemias capítulo 8, versículos 10 vai nos dizer: porque a alegria do Senhor é a vossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Nós precisamos nos alegrar que nós servimos o Senhor, que nós temos um Deus que peleja por nós. Um Deus que toma frente, vai guerreando, vai batalhando, vai nos guardando, vai nos direcionando, e a sua boa mão está estendida assim para nos guardar e nos livrar. A ansiedade é querer controlar o amanhã. Nós não conseguimos controlar o amanhã porque o amanhã ele ainda não existe. Às vezes tem pessoas que faltam surtar de tanto que elas pensam. É 24 horas pensando. E elas pensam tanto, elas vão pensando tanto. Elas passam noite em claros pensando, ansiosas, com medo.
do amanhã, com medo do que o médico vai falar, com medo das finanças, que não vai ter como pagar isso e pagar aquilo, né? E pensando como poderia mudar aquela situação, e ali elas ficam pensando e repensando. Tem pessoas que chegam na ansiedade, assim, no medo, elas roem as unhas, que já não tem mais aonde roer as unhas delas. Elas roem ali, naquele momento difícil, sabe, de falta de paz, de perturbação, que é isso que o inimigo quer fazer, tirar sua paz. Não deixe o inimigo tirar sua paz, não deixe, né? E aí a pressão sobe, a pressão baixa, e a pessoa, ela se fecha nesse mundo para pensar, ela se tranca no quarto, e às vezes ela sai de casa, sai caminhando para pensar, e vai pensando e pensa, sabe? E muitas das vezes ela quer até descansar, dormir, mas a mente dela não para. A mente dela não para de pensar. E pensa e repensa, e como as coisas, como ela poderia conseguir mudar as coisas, vai pensando, e ela não consegue. E nisso a pessoa, ela está se acabando, ela fica doente, ela começa a tomar remédios, né? Em muitos casos começa a perder até os cabelos, deixa de comer porque não sente mais fome, entra num estado assim de extrema luta na mente dela, batalhas na mente dela, tudo por causa da ansiedade, do medo, do pavor. Muitas pessoas aí acabam que elas não vivem mais, elas estão sobrevivendo um dia após o outro dia, pensando de que forma, né, isso pode passar. Mas saiba de uma coisa, que sozinha você não vai conseguir, sozinho você não pode conseguir. Chama Jesus para perto, chama Jesus, fala: Jesus, eu entrego nas tuas mãos, Pai, eu não estou conseguindo resolver isso. Senhor, não está nas minhas mãos o poder de resolver isso. Senhor, eu coloco nas tuas mãos, porque o Senhor pode mudar a minha situação. Senhor, vem com a tua paz, que excede todo entendimento, vem com o teu amor, vem com a tua presença, Pai. Vem, Senhor, aquietar minha alma, Pai, visita a minha alma. Traz alívio, Senhor, para o meu corpo, Pai. Traz sono, um sono reparador sobre a minha vida. Chama Jesus, sabe? Confessa para Ele que você tem falhado, que você tem errado, peça perdão. Clama por Jesus, clama pela misericórdia dEle, que Ele vai te ouvir, Ele vai te socorrer, porque Ele é um Deus que não rejeita a oração sincera. Ele não rejeita um coração contrito. Um coração contrito o Senhor não despreza. Então se achegue ao Senhor. Por isso que lá em Mateus capítulo 11, 28 vai nos dizer: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vinde a mim, Jesus fala. Abra a porta do seu coração. Ou se você conhece o Senhor, mas se afastou, ou você conhece o Senhor, mas tem duvidado, tem tido dúvidas no seu coração, será que o Senhor pode mudar minha situação? Ele pode todas as coisas. Sim, Ele faz do velho novo. Ele tira a pessoa de um lamaçal, Ele limpa, Ele restaura, Ele transforma. Deus, Ele não descarta, não. Deus, Ele é um Deus que restaura, é um Deus que reconstrói. Esse é o nosso Deus. É um Deus que reconstrói, é um Deus que traz para perto, é um Deus que Ele anda em novidade de vida. Faz você andar em novidade de vida. Então chama Jesus. Chama Jesus. Fala: Jesus, vem, Jesus. Chama Jesus aí no seu quarto, chama Jesus aí na sua sala, onde você está. Chama Jesus, que Ele vai te ouvir. Ele vai se achegar até ti. É em nome de Jesus. Amém? Sexta-feira nós vamos continuar então com essa palavra, que o amanhã pertence ao Senhor. Nosso amanhã pertence
ao grande, ao soberano. Amém? Quero te deixar uns recadinhos. Terça-feira, ontem nós tivemos um grande culto às 20 horas, culto de avivamento, amém? Busque o Senhor enquanto se pode achar, busque Ele, faça uma forcinha, vá nos cultos durante a semana para você estar se enchendo. E quinta-feira às 7 da manhã nós temos a oração do Pai Nosso, amém? Às 7 da manhã, e sábado às 19 horas nós temos o culto da Nação Jovem. Domingo nós temos o grande culto da decisão, que começa às 9 da manhã. Esteja presencialmente lá, traga sua família, seus filhos, busque o Senhor em primeiro lugar. Aqui é a palavra, né, em Mateus 6, fala que nós temos que buscar o Senhor em primeiro lugar, buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. E as outras coisas o Senhor ele vai acrescentando sobre a sua vida e sobre a minha. Amém? Isso é confiar. Isso é fé. Não importa se a sua fé ela é do tamanho de um grão de mostarda, que é a menor das sementes. Mas essa fé, conforme você vai buscando o Senhor, conforme você vai se enchendo do Senhor, a sua fé ela vai aumentando, ela vai crescendo até se tornar uma grande árvore, onde vai ter sombra, vai ter abrigo para muitos. Amém? E caso você não possa ir presencialmente, é transmitido pelo canal da igreja, @IEJN Alphaville. O endereço da igreja é Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. E os nossos encontros aqui são todas as quartas e sextas-feiras, às 7 da manhã. Amém? Vamos orar? Se você sentir de compartilhar esse vídeo, deixar seu like, colocar uma mensagem, um pedido de oração, fique à vontade. Amém? Pai, em nome de Jesus, Senhor, obrigado pela sua palavra, Pai. Obrigada, Senhor, que nós não estamos sozinhos, Pai. Porque a tua palavra diz, Senhor, vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, que o Senhor disse que o Senhor vai nos dar alívio, o Senhor vai nos dar descanso, o Senhor vai nos dar refrigério para nossa alma, Pai. Senhor, visita cada um, Pai, que se encontra assim, Senhor, abatido, desanimado, com medo, Senhor, sem paz, Pai, cheio de ansiedade, Pai, de dúvidas e incertezas na mente, Pai, que o Teu Espírito Santo, Pai, que o Teu Espírito Santo, Senhor, se achegue a essa pessoa e que ela convide o Senhor para entrar na vida dela, para que ela entregue, Senhor, o controle total da vida dela nas Tuas mãos. E que o Teu Espírito Santo, Senhor, derrame um bálsamo, aquele bálsamo que cura, um bálsamo que restaura. Espírito Santo de Deus, a palavra do Senhor nos diz que quem convence o homem do pecado e da justiça e do juízo é o Senhor, Espírito Santo. Convença cada um dos seus erros. Convença cada um, Espírito Santo, a se render a Ti. Tu és o nosso Consolador, Espírito Santo. Tu és aquele que consola. Tu és aquele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Espírito Santo de Deus, visita com a Tua presença forte. Derrama da presença, da Tua doce presença. Derrama da Tua paz, da Tua alegria. Senhor, em nome de Jesus, Pai. Vai guardando cada vida, Senhor, cubra cada um com o sangue de Jesus, Pai. Que a Tua boa mão, Pai, entre, Senhor, com salvação, com libertação, com transformação. E que toda dúvida, toda incerteza, Senhor, já caiu por terra em nome de Jesus, Pai. Guarda-nos em Ti, estaremos guardados. Livra-nos do mal, Pai, das ciladas sujas do inimigo. Nos proteja, Senhor. Dá ordem aos Teus anjos a nosso respeito, para nos guardar, nos livrar de todo o mal. Assim, Senhor, eu oro e Te agradeço por mais esse momento da célula digital, Pai. Aqui, Senhor, é falado de Ti, Senhor. É falado das Tuas grandezas, Pai. É falado da Tua bondade. É falado da Tua misericórdia, do Teu amor, Pai, que restaura. Sim, Deus, do Teu amor que restaura. Do Teu amor que aproxima, Senhor, do Teu amor que salva. E
e que faz tudo novo, Senhor, tudo novo. Obrigada, Senhor, pela Tua presença. Obrigada pela Tua palavra. Obrigada, Senhor, pelos Teus feitos, Senhor. Obrigada pela vida. Obrigada pelo ar que eu respiro, Senhor. Obrigada pela Tua bondade e a Tua fidelidade, que não tem fim. Gratidão, Senhor. Assim eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe grandemente a sua vida. Nunca se esqueça o quanto que Jesus te ama. Amém? Até sexta-feira, se o Senhor nos permitir. Um abraço.